A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, missionário Rogério, de Campinas, São Paulo. Quero deixar uma mensagem muito importante nos dias que nós estamos vivendo hoje, né, para esta geração. Hoje eu quero falar com o tema Ser discípulo de Cristo. Vamos lá. A Bíblia nos lembra que os primeiros seguidores de Jesus Cristo foram chamados de cristão pela primeira vez quando as testemunhas e o testemunho da fé chegaram à cidade de Antioquia. No livro de Atos, capítulo 11, 25, relata: embora que provavelmente, inicialmente, fosse um termo de escândalo para muitos naquela época, seguir a Cristo logo adotou uma designação de cristão, porque identificava a forma aberta e sem timidez alguma. Mas antes que o título de cristão fosse amplamente aceito naquelas épocas, como era chamado os primeiros seguidores de Cristo então? Eles eram simplesmente chamados de discípulo. Discípulo era a referência preferida para os crentes. Mas o que é um discípulo? Você sabe, ouvinte, o que é um discípulo? Em resumo, um discípulo é um estudante. Um discípulo é alguém que se disciplina nos ensinamentos e prática de outro. A palavra discípulo, como disciplina, vem da palavra latina discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Consequentemente, aprender é disciplinar-se. Por exemplo, se alguém quer avançar nas artes, na ciência ou no atletismo, precisa se disciplinar. Não é verdade? E aprender e seguir os princípios e fundamentos dos melhores mestres nessa área de estudo. Assim foi e ainda é com os discípulos de Cristo. Um discípulo segue quem chamou, a Jesus Cristo. Quando Jesus chamou seus primeiros discípulos, simplesmente ele disse: siga-me. Está registrado em Marcos capítulo 1, versículo 17, Marcos capítulo 2, versículo 14 e João capítulo 1, versículo 43. Um discípulo é um seguidor, alguém que confia e acredita em um mestre e segue as palavras e o exemplo desse mestre. Portanto, ser um discípulo é estar em um relacionamento, é ter um relacionamento íntimo, instrutivo e imitador com o mestre. Consequentemente, ser discípulo de Jesus Cristo é ter um relacionamento com Jesus. É procurar ser como Jesus. Em outras palavras, seguirmos a Cristo para ser como Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Porque os seus discípulos pertencemos a Cristo. O discípulo de Jesus tem certas características que são proporcionais ao relacionamento com Jesus. Quais são as qualidades de um discípulo de Cristo? Quais são as características daqueles que seguem e são chamados discípulos de Cristo? Um discípulo, ele ouve Jesus. Ninguém pode dizer que é um discípulo de um mestre, a menos que esteja pronto para ouvi-lo, Jesus. O mundo está inundado de mestres que disputam ouvintes e seguidores, por não dizer, entre aspas. O homem hoje está seguindo aí uns tal de profeta lá da Nigéria, lá da África, aqui do Brasil, de outros lugares. Um chamado Cacon Felipe, outro chamado BM Samuel, outro apóstolo, outra profetisa. Seguidores de homens, pecadores que erram, dormem, comem todos os dias, não são melhores que ninguém. E esse tipo de profetas, ou que se intitulam profeta, eles erram, eles fazem coisas erradas. Deus já me mostrou um desses profetas que eu já falei,
estando fora da presença de Deus e o homem seguindo. A melhor forma é a gente ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, ele é o nosso mestre, né? E a gente procura ouvir como? Na palavra de Deus, buscando a sua palavra, orando, jejuando, buscando o Espírito Santo da verdade, né? E o mundo está aí, correndo atrás de profeta, e a Bíblia diz, Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, ouvir Jesus é o que um discípulo cristão faz, tá? Quando Jesus fala, o discípulo ouve. O discípulo se apega a cada palavra do mestre, como essa palavra fosse tão para os famintos ou água para o sedento. Quando Jesus se reuniu com seus discípulos no Monte da Transfiguração, Deus Pai falou do céu com uma ordem clara. Este é o meu Filho amado. A ele ouvi. Mateus capítulo 17, versículo 5. Você não pode ser cristão e não ouvir Jesus. Um discípulo também aprende de Jesus. Ouvir Jesus não é somente suficiente. Um discípulo não escuta e depois se afasta como se as palavras do mestre não tiverem impacto. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele os chama para aprender e também ouvir e seguir seus passos. Quando eles vierem, ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Deus está te fazendo um convite. O discípulo é um aprendiz e as palavras de Cristo carregam peso com ela. Quando Jesus Cristo dispensa os escandalizados, em João capítulo 6, ele se vira para os 12 e perguntou, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Pedro, falando em nome dos outros, respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Está em João capítulo 6, versículos 68 e 69. Aprender com Cristo é o maior desejo do discípulo. É o fundamento de tudo o que ele acredita. Ele recebe com alegria as palavras do seu mestre e são o seu pão diário. E ele medita sobre ele de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Um discípulo obedece a Jesus Cristo. E ninguém pode se realmente chamar discípulo de Jesus se não estiver disposto a obedecê-lo. Aleluia. O discípulo é aquele que realmente escuta, aprende, coloca em prática o que aprender. Para o discípulo, a obediência não é opcional. Jesus provou ser digno de toda obediência. Aqueles que conhecem melhor estão mais conscientes nisso. Quando o casamento em Canaã ficou sem vinho, Maria, a suposta mãe de Jesus, adotiva, disse aos servos da casa para encontrar Jesus e fazer o que ele disser. João capítulo 2, versículo 5. Esse foi o ótimo conselho de Maria, fazer tudo o que ele mandar. Colocar os ensinamentos do mestre em prática é um fruto verdadeiro do discipulado. O próprio Jesus declarou que aqueles que o amam evidenciam o seu amor por ele, guardando os seus mandamentos. João capítulo 14, versículo 21, João capítulo 14, versículo 23 e João capítulo 15, versículo 10. Alguns tentam fazer uma distinção entre discípulo e a ser cristão. No entanto, a Bíblia nunca faz essa distinção. Antes de serem chamados cristão, eram chamados discípulo. Ser discípulo de Cristo é ser cristão. Ser cristão é confiar em Cristo. Ser cristão é ouvir Cristo. Ser cristão é aprender com Cristo. Ser cristão é obedecer a Cristo. Consequentemente, ser cristão é ser discípulo de Cristo. Foi assim no começo, hoje continua assim. Glórias a Deus. Ser cristão é abandonar o pecado em nome de Jesus Cristo. Ser cristão em Cristo é renunciar a tudo que tem e ficar com Jesus Cristo. Ser cristão é renunciar ao adultério, o divórcio, a política,
a vaidade, o pecado escondido e se voltar para Cristo. Se essa palavra Deus tocar no seu coração, aceita Jesus Cristo, seja um discípulo de Jesus Cristo, aprenda com Ele na sua palavra. Pai, que esta palavra foi pregada, meu Deus. Que esta palavra, Senhor, aquele que quer ser discípulo de Cristo, abra os seus olhos espirituais, transforma, cura, liberta, opera maravilha. Confirma os sinais com esta palavra, no teu nome, Jesus, que é vivo. Abençoa, salva a família, liberta do mal, do perigo, liberta das trevas e Espírito Santo, traz essa alma para a luz em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.